A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Existe crente desviado, filhos de Deus desviados do Evangelho? A Bíblia nos afirma, nos ensina de maneira clara que sim. Por esses dias eu ouvi em duas igrejas, duas pessoas falando que não existe crente desviado. E aí então eu fui buscar na palavra de Deus a fundamentação, o respaldo para entendermos que sim, existem pessoas desviadas do Evangelho. Às vezes as pessoas elas tentam tirar algo da Bíblia ou acrescentar algo à Bíblia para se sentirem melhores, para parecerem mais espirituais. Mas nós temos que nos voltar para as Escrituras para averiguarmos se, de fato, aquilo que nós estamos ouvindo está na palavra de Deus. Porque também, em algumas ocasiões, nós vamos ouvir coisas que, de fato, nós ainda não ouvimos ou não aprendemos. Então, nós também temos que estar abertos para aprendermos coisas novas. Mas nós vamos ver aqui que desviado é um termo bíblico, sim. Olha o que Tiago vai dizer em sua carta. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, se alguém no nosso meio se desviar da verdade, devemos orar por essa pessoa e tentar trazê-la de volta. É isso que Tiago está dizendo. Também Paulo vai dizer assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, o retorno à sensatez significa o quê? Que existem pessoas que conheceram o Evangelho, nasceram de novo, tornaram-se novas criaturas e acabaram por ceder às tentações do adversário, do diabo, e se tornaram presas, estão cativas do diabo. É isso que Paulo está dizendo. Então vamos entender que existe o desviado, que apostata, é aquele que não tem retorno mais para ele, é aquele que cometeu o pecado para a morte. Eu já gravei um vídeo aqui a respeito desse assunto, pecado para a morte. E tem o desviado que não pecou para a morte, mas precisa voltar para caminhar de acordo com a palavra de Deus. Olha mais do que Paulo vai dizer. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Vejamos, algumas mulheres ali que estavam em Éfeso, elas se desviaram e estavam seguindo após Satanás. Vejamos como que o diabo aprisiona essas pessoas. Então eu não estou falando de crentes mornos, aqueles que estão na igreja servindo a Deus de maneira morna, porque Jesus disse que importa que sejamos frios ou quentes, porque os mornos ele vai vomitar da sua boca. Aqui eu estou falando de desviados, são aqueles que voltaram a viver uma vida completamente fora da palavra de Deus. Essa pessoa não dá lugar ao Espírito Santo, ela entristece o Espírito Santo. E é possível que essa pessoa venha pecar para a morte, apostatar. Olha mais o que vai dizer a palavra. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Em Timóteo, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Novamente, Paulo fala a Tito e fala também a Timóteo, daqueles que se desviaram, alguns por conta do dinheiro, da fama, do orgulho. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estando pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça, do pecado. A Bíblia diz que toda iniquidade é injustiça. Então afaste-se do pecado, da iniquidade, aqueles que confessam o nome do Senhor. Porque aqui ele está falando que alguns, Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade. Ele também fala de Alexandre, o latoeiro. E Paulo vai dizer em outro texto também a Timóteo, no capítulo 1 da primeira carta, que ele entregou esses homens a Satanás, para eles aprenderem a não blasfemarem. Então vejamos que uma pessoa pode se desviar sim. Dizer que não existe desviado é dizer que a graça de Deus contempla a todos, até aqueles que nasceram de novo e querem viver na prática do pecado. Não, a Bíblia diz que essas pessoas se afastaram e elas vão colher dores. Elas também podem ser cortadas, porque Jesus disse que aquele que não frutifica, o Pai corta. Então elas podem ter uma morte prematura. Elas também podem sofrer com muitos problemas de enfermidades, porque Tiago diz: confessem os pecados de vocês uns aos outros, para serem curados. Então pecado também pode gerar enfermidade. Também essas pessoas podem ter suas famílias destruídas e poderão apostatar, cometer o pecado para a morte e nunca mais poderem se arrepender. Também a Bíblia vai dizer mais. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então aqui Paulo está falando mais uma vez, esse foi o apóstolo que mais falou sobre desviados, foi o apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui que devemos ter uma fé sincera e não ficarmos tentando debater assuntos que não edificam a ninguém. Devemos buscar aquilo que fortalece o nosso coração, o coração da igreja. O autor aos Hebreus diz que não devemos nos ocupar de doutrinas variadas e estranhas, mas importa que nós nos fortaleçamos com a graça. Então devemos nos fortalecer em Cristo e não ficarmos tentando trazer novas doutrinas, coisas que vêm para confundir a igreja de Deus. E Paulo vai dizer mais: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então alguns se desviaram, buscando respostas na ciência. É o que acontece hoje. A ciência tem ganhado uma proporção, um valor no coração das pessoas, que elas já estão colocando em dúvida a palavra de Deus. E isso faz com que até mesmo servos do Senhor se desviem da verdade. Aos Hebreus o autor vai dizer: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então devemos nos apegar com firmeza à palavra de Deus, para que não venhamos nos desviar. Deus te abençoe, fortaleça o teu coração,
para que você nunca se desvie, nunca se afaste da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.